Olá! Bora mergulhar de cabeça numa das teses de investimento que mais está dando o que falar na Bolsa Brasileira, a Axia Energia. Vamos decodificar juntos o que está acontecendo com a antiga Eletrobras e o que o futuro pode guardar para essas ações. A grande pergunta que o mercado está se fazendo é essa: será que a gente está vendo nascer uma nova gigante, muito mais eficiente e lucrativa, ali, das cinzas da antiga estatal? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, vamos ao que interessa. O objetivo aqui é bem claro: entender essa transformação da Eletrobras na Axia Energia depois da privatização. E claro, o que essa mudança toda, essa virada de chave, significa para quem já investe ou está pensando em investir na companhia. Para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho da Axia hoje. Porque assim, não estamos falando de uma empresa qualquer, estamos falando nada mais nada menos que da maior empresa de energia de toda a América Latina. Agora, o que é realmente impressionante são os números que mostram o domínio da Axia. Ela responde por quase 17% de toda a energia gerada no Brasil. E segura essa: controla impressionantes 37% das linhas de transmissão do país. Na prática, isso faz dela a espinha dorsal do nosso sistema elétrico. E não é só o tamanho, é que ela está em tudo: geração, transmissão e comercialização. Ou seja, uma presença gigantesca e super integrada. E aqui a gente chega no coração da nossa análise: a grande transformação. A história da Axia é basicamente a história de uma virada de mentalidade. De uma estatal que muitas vezes era visto como ineficiente para uma empresa privada com foco total em resultado e em lucro. Essa linha do tempo aqui ilustra a jornada perfeitamente. A fase estatal, em vermelho, marcada por ineficiência, muita interferência política. Aí veio a transição, em amarelo, que foi o momento-chave da privatização. Aqui, a nova gestão começou a arrumar a casa para valer. Fez plano de demissão voluntária para enxugar o time, renegociou contratos, vendeu ativos que não eram estratégicos. E agora? Agora a gente entra na fase verde. O foco é colher os frutos dessa reestruturação, buscando o máximo de lucro e eficiência possível. Então o pulo do gato é este aqui. A tese de investimento na Axia é basicamente a união de dois mundos que parecem diferentes. De um lado, você tem todo aquele potencial de valorização de um turnaround, ou seja, de uma empresa que está se reerguendo. Do outro, a segurança, a receita previsível de um setor essencial como o de infraestrutura. É essa combinação que deixa o caso tão interessante. Tá, muito legal a história, mas e o dinheiro? Essa transformação toda tá virando resultado financeiro de verdade? Vamos dar uma olhada nos números porque eles mostram que a Axia tá sim se tornando bem rápido uma verdadeira máquina de gerar caixa e distribuir dividendos. E olha que interessante, reestruturar não é só cortar custos, não. A empresa está investindo pesado no futuro. A projeção é de 9,6 bilhões de reais em investimentos para 2025. Isso dá um aumento de 18%. É um sinal muito claro de que a gestão não está só arrumando a casa, mas já está construindo os próximos andares. E ao mesmo tempo que investe, a Axia está recompensando os acionistas como nunca. Foram 8,3 bilhões de reais distribuídos em dividendos. É um valor recorde. Isso mostra o compromisso da nova gestão em gerar valor de verdade para quem acredita e investe na empresa. Essa frase aqui resume perfeitamente o momento. A percepção do mercado é exatamente essa. A Axia deixou de ser só uma promessa. Ela já é, de fato, uma das grandes pagadoras de dividendos da nossa bolsa. Certo, o cenário parece bem positivo, né? Mas toda análise de investimento que se preze tem que ser equilibrada. Então vamos agora colocar na balança as vantagens competitivas da Axia contra os riscos que ela ainda enfrenta. De um lado, as forças são enormes, a escala gigante de líder de mercado, ativos estratégicos que são 100% renováveis e aquela receita super previsível do segmento de transmissão, que é quase um reloginho. Do outro lado, os riscos não dá para ignorar. O setor é muito regulado, o governo ainda tem uma participação relevante, o que sempre pode gerar algum ruído político. E claro, tem o risco de execução. Um turnaround desse tamanho é uma operação complexa e todo aquele investimento pesado que está planejado precisa ser muito bem executado para dar o retorno esperado. Com tudo isso na mesa, vamos então construir a tese final de investimento. Como é que a Axia se posiciona nesse cenário todo e o que a gente pode esperar daqui para frente? Para ter uma perspectiva, esse quadro comparativo aqui é sensacional. Enquanto empresas como Engie e Taesa são vistas como mais estáveis, mais focadas em renda, com um risco menor, a Axia se destaca como um caso de turnaround mais crescimento. O que isso quer dizer? Que o potencial de retorno pode ser maior, mas com um nível de risco um pouco mais elevado, um risco médio. É uma proposta diferente dentro do mesmo setor. Então,
Para resumir os argumentos otimistas, o chamado bull case, a gente tem um turnaround que está acontecendo e dando certo. Uma geração de caixa fortíssima que vira dividendo alto, a liderança já consolidada em energia renovável e, o ponto principal, um potencial enorme de valorização conforme as melhorias de eficiência forem aparecendo nos resultados. E para fechar, essa é a visão que amarra tudo. A combinação de um turnaround estrutural, com todo o seu potencial de valorização, junto com uma distribuição consistente e gorda de dividendos, faz da Axia, hoje, uma das teses de investimento mais completas e mais interessantes da Bolsa Brasileira. Sem dúvida, uma história de transformação que vale muito a pena acompanhar de perto.